Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra aqui abençoada, bênção para mim, creio que vai ser bênção para a igreja também, que se encontra no livro de Salmos, Salmos de número 73. Amém, pessoal? Salmo de número 73 tem como título: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Amém? Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente, de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, a água do copo cheio que se lhes espreme. E dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam a riqueza. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falaria assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Não me seguraste pela mão direita. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que se alongam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Amém? Pegando esse texto aqui para dar uma lida, e é um texto forte que apesar de que muitas coisas desse tipo aqui aconteceu no passado, quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, não é? E eles, no meio do caminho, teve aquelas reviravoltas, situações absurdas que aconteceram, que hoje, nós analisando assim, a gente fica pensando, mas como é que o povo pode ser tão descrente, né? Vendo milagres que aquele povo viu, né?
das manifestações de Deus nas pragas do Egito, na morte dos primogênitos, não é verdade? Na destruição do exército do faraó no Mar Vermelho, tudo aquilo, a saída, né, dali, daquele local, e as manifestações de Deus, e o povo se corrompia logo no dia seguinte, não vou dizer nem no ano seguinte, já no dia seguinte, quando faltava, né, aquelas coisas, e o povo começava a se corromper novamente, a duvidar da glória de Deus, né? A Bíblia fala que Miriam, quando saiu do mar, Moisés teve um cântico de vitória, Miriam dançou, reuniu as mulheres com seus tamborins e dançaram ali, cantaram louvores a Deus. E logo a seguir, caminhando no deserto, faltou água. E o povo, nem para imaginar que Deus era o Senhor do mar, das águas, né? E ali murmuraram contra Moisés, dizendo que havia os tirado do Egito para que morressem ali no deserto. E Moisés, cansado já, eu creio, de tudo aquilo, ficando saturado, até que Deus mandou que Moisés tocasse, né, nas águas, né, as águas que encontraram águas amargas se transformaram em águas doces, água de Mara, né? Ali se transformaram em água doce, e o povo pôde ver a glória de Deus, mas logo a seguir o povo estava murmurando novamente. E logo depois via que os povos de outros lugares também eram abençoados, não tinham Deus nenhum. E colocavam em xeque se era necessário servir a Deus, teria tanta importância assim ou não, ser crente ou não. Qual é a vantagem de ser crente, né? Aí nós vivemos esse dilema hoje. A razão disso, irmão, não se iluda. Igrejas vazias, hoje, é o mesmo sentimento. Tem tanta importância eu ser crente? Está dentro de uma igreja? Vai mudar alguma coisa na minha vida, eu estando dentro da igreja ou não? Esse sentimento ainda vigora ainda nos tempos atuais, né? Mesma coisa do passado. E o povo que vê o tempo todo as manifestações de Deus. A gente comentava ali, né, com as irmãs que chegaram um pouquinho cedo, exatamente sobre isso. O povo hoje precisa cada vez mais estar criando estratégias. As igrejas têm que criar estratégias para manter o povo dentro da igreja. E a nossa preocupação hoje não está sendo nem com as pessoas que não se converteram ainda, que estão do lado de fora, mas os que estão de dentro, para que a gente possa continuar mantendo esse povo crente. E a realidade é essa, porque nós estamos vivendo num mundo que o povo que não tem conhecimento, ele não entende que o mundo jaz no maligno. Tudo que é feito nesse mundo é em prol de pessoas que não têm nenhum temor a Deus. Não é para o povo de Deus, né? Quem se ilude que vai receber tudo aqui nessa terra e ainda vai receber a glória de Deus, para mim isso é pura ilusão. Não é verdade? É pura ilusão. Nós vamos viver aqui nessa terra, comer até o melhor, como diz a Bíblia. Mas nós somos cidadãos do céu, não da terra. Está entendendo isso? E isso ainda ofusca ainda a mente de muita gente. Ah, por que eu estou na igreja e vivo essa tribulação toda? Meu irmão, meu vizinho é macumbeiro, está vivendo bem pra caramba. Outro doido para comprar um Fusca, não consigo. O cara comprou o Hilux. E o cara não tem nem temor a Deus. E está vivendo bem. Não vejo ele se aborrecendo. O cara está passando uma maré braba, tremendo. Mas quando você procura o camarada, ele está tomando a cerveja no bar como se não tivesse problema nenhum. E eu estou aqui desesperado. Não é isso que a gente vê. Graças a Deus não somos constrangidos por isso, né? Para voltar atrás. Mas a realidade do mundo é essa. Sim ou não? É porque você sai daqui e vê um colega teu que trabalha com você, o cara está lá na churrascaria agora tomando um chopp lá, uma cerveja lá, e tranquilo, e você está aqui, caramba, trabalho igual a ele, ganho igual a ele, o camarada está lá, e eu estou aqui atribulado. E essas coisas acontecem com a gente. Acontecem com a gente. Por isso que nós precisamos ter a segurança, que nos traz segurança. O salmista está dizendo, o salmo de Asaf, né? Ele está dizendo, não entendia isso. Não entendia esse tipo de coisa. Até que o quê? Versículo 17, leia aí. Até que... Hã? Fala, por favor, irmão. Isso. Até que eu entrei no santuário de Deus e entendi. Você está falando do Salmo 73. Amém? 73, versículo 17, ela leu. Até que eu entrei. Por quê, né?
Porque, né, a palavra sempre forte é aquela, por que é que os ímpios prosperam? E nós que somos teus servos passando por tribulações. Né? Esse sentimento é um sentimento que cada vez mais vai como assim, se alastrar cada vez mais na vida das pessoas. Porque quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais nós vamos vivendo opressão. Sabia disso? Quanto mais se aproxima a vinda do Senhor sobre a face da terra, mais o crente vai viver opressão. O cerco vai se fechando, sabe? O cerco vai se fechando. Então, nós precisamos entender. O salmista aqui diz assim, quando eu entrei no santuário, aí que eu entendi por que eles prosperam e nós não. Ele pôde entender quando aprendeu na palavra de Deus, porque é que os ímpios prosperam. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque somos escolhidos. Concorda com isso? Nós temos um reino que eles nunca terão. Se você, hoje, irmãos, é difícil até, né, aqui, como diz a Bíblia, o ímpio, até para fazer, como diz assim, se morrer alguém para fazer um sepultamento se torna mais fácil. Tem crente morrendo hoje aí que está uma dificuldade até para sepultar o crente. Na realidade não deveria, né? É que o povo de Deus vai passar necessidade. Eu acho que não deveria passar, não. O crente não deveria passar necessidade. O crente hoje, ele passa necessidade, irmãos, pelo egoísmo. Mas a igreja, ela não existe para ser esse monumento que as pessoas estão colocando aí. A igreja é um local de apoio ao povo de Deus. Né? É o povo de Deus que é suprido. Que não haja pobre entre o meu povo. Não é isso que a Bíblia fala? Não haja pobre no meio de vós, que não haja necessitado. Por que crente passa necessidade? Eu acho que não deveria passar. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja próspera. Só que o povo de Deus quer ser próspero segundo os princípios do mundo, não da igreja. E hoje em dia a igreja se tornou agora uma empresa que chega a ser absurdo, né? Eu tenho visto os pastores aí, eu tenho acompanhado alguns comentários. O irmão, quando chega no final do ano, já viu a empresa, a igreja está se tornando como se fosse um comércio, sabe? Lutando para trazer o 13º do povo. Já prestou atenção nisso? Eu acho que eu sou um dos poucos pastores que falam sobre isso. Porque eu vejo uma coisa absurda. Eles fazem campanha para tirar alguma coisa, aproveitar o 13º do povo. Já viu isso? É a realidade. A realidade é essa. E porque vai fazer assim, porque não sei o quê, e não sei o quê, eu já depositei meu dízimo do 13º. Mas que baboseira é essa, gente? Eu acho que isso... exatamente. Dízimo é um prazer, é uma satisfação para quem é convertido. Todo mundo sabe que é convertido, sabe ter seus compromissos e não precisa estar dentro de uma igreja que precisa estar forçando ninguém a fazer aquilo que tem que ser feito. Concorda com isso? É coisa natural. Eu acho que tem que ser natural, você não crente. Me ajudar. Acho que querem tirar uma porção do 13º para aquela campanha. E as igrejas, essas megas igrejas agora que estão acontecendo, né? 5, 10 mil membros, né? Que isso é uma coisa, chega a ser absurda. Mas o povo, irmãos, ele veio de uma raiz de escravidão. O povo de Deus, quando foi liberto do Egito, ele veio da escravidão. Por isso que ele sentia desejo, sentia saudade da escravidão. Ele sentia prazer nas coisas. Aí chegavam a dizer que nós comíamos comida temperada lá no Egito e agora nós estamos aqui padecendo. Ele sentia um desejo. E os que estão dentro da igreja hoje, se não entender a palavra do Senhor, ele vai viver uma realidade dessa. Ele vai viver uma realidade dessa. Ele sente saudade de viver na escravidão, nos desejos antigos. Ou seja, ele tem prazer de ser cobrado, sabe?
ele não é livre para tomar suas próprias decisões. Ele precisa ser cobrado, ele precisa ser como chicoteado, afligido para fazer alguma coisa. Não flui naturalmente. Está entendendo isso? Isso tem que fluir. A sua fé, a tua forma de viver como crente, tem que fluir de uma forma natural que eu sou. Natural. Infelizmente, hoje em dia não está assim. Por quê? Porque nós vivemos segundo os princípios que regem o mundo, não que regem o reino de Deus. Né? Por isso que está essa aflição no salmista e tantos outros anteriores, viveram esse mesmo tipo de aflição. Por que os ímpios prosperam e nós não? Não. Você vai prosperar. A Bíblia fala, o salmista quando ora, ele diz assim, que o Senhor não me permita jamais ter, que não ter, faltar, que eu precise tomar de alguém, ou ter demais. Não. Tem um texto que fala sobre isso. Abacuque, né? Precisa ter, o crente ele precisa descansar no Senhor, sabendo que o seu maná, a sua provisão com Deus, ela é diária. Ela é diária. É todos os dias o Senhor vai te abençoar. Você vai viver num nível de comunhão com Deus, que você não vai ter preocupação com amanhã. Você tenha plena certeza que Deus vai suprir as tuas necessidades. Você não vai precisar ficar com o coração angustiado. Deus vai suprir. A provisão de Deus é isso. O maná que vem da parte de Deus, você vai se alimentar hoje. Amanhã o Senhor vai te dar algo novo para a sua vida. Né? Deus quer que a gente viva nesse princípio assim. De que eu não preciso temer. Eu não preciso me angustiar. Deus está no controle de todas as coisas. Está entendendo? Por isso que nós vivemos esse sentimento. Porque os ímpios prosperam. Como eu falei, às vezes morre um pinguço ali, já viu? Às vezes tem um povo que vive na porta do botequim enchendo a cara. Quando morre um deles, eles sabem que morreu por causa da bebida ali que eles estavam. Mas o cemitério enche. Eu não sei que é aquela preocupação, quando eu morrer, eu preciso que tenha alguém aqui para carregar meu caixão. Aí vai todo mundo pro cemitério, que está cheio de pinguço, cheio de caixão, cheio de amigos. E às vezes morre um crente, o crente fica sozinho, sendo velado lá no cemitério, sozinho. E não aparece nem crente lá, porque o crente não dá muita bola para a morte, não. O crente não dá muito. O crente é uma pessoa boa quando está viva. Né? Morreu, acabou, agora glória a Deus. Mas tem que sepultar, né? Tem que ir lá dar o último adeus. Não vamos prantear lá, igual prantearam Davi, não sei quantos dias lá. Mas a gente precisa entender que a nossa vida, ela é diferente. Ela é diferente. O salmista questiona, né? Ele diz que os ímpios não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Não é verdade? Os olhos deles estão inchados de gordura, ou seja, superabundam as imaginações de seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhe espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Ou seja, eles não estão nem aí, faz os seus planejamentos e nada de nós não conseguimos fazer essas coisas. Aí o salmista diz que ele não entendia por que essas coisas aconteciam. Não é verdade? Ele não sabia. Poxa, por quê? Aí chega ao ponto de o próprio crente duvidar de que se vale a pena. Por isso que é de suma importância que a igreja, as igrejas, né, a igreja de Cristo, eles venha assim, priorizar a pregação da palavra e o ensino da palavra. A ordem do Senhor Jesus foi única. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não acredito que ninguém pode ser crente sem conhecimento da palavra de Deus. Ninguém pode conhecer a Deus sem conhecimento da palavra. Como é que nós vamos se chegar a Deus sem conhecer o próprio Deus? Já pregamos tanto quanto isso, não é verdade? Pregamos tanto, senão... O irmão Klaus trouxe uma mensagem outro dia aí sobre os dois viajantes no caminho de Emaús. Andaram com Jesus, viram tudo lá e viram promessa e nunca... Ele está indo para onde, cara? Estou indo aí, você parece ser o único peregrino aqui, sabe? Você que não sabe, tem mais de 1000 pessoas lá, e você é o único que não sabe, você não esteve lá, não? Mas o que houve? Jesus falou que ia ficar com a gente, agora morreu, acabou tudo. Mas eram discípulos também de Jesus.
E desistiram, porque não via as coisas acontecer. Foram decepcionados, sabe? Conhecia pouco e o pouco que conhecia não foi suficiente para mantê-los de pé. Tem muita gente hoje, irmãos, eu acho que o tempo está urgindo, a vinda de Jesus está extremamente próxima e nós estamos desapercebidos, porque a Bíblia fala que a iniquidade se multiplica, o amor de muitos esfria, né? A igreja vai se esvaziando, as pessoas vão pensando assim, está chegando a época do arrebatamento da igreja, é uma coisa séria isso, né? Mas as pessoas não dão conta, né? Outros já dizem que pode servir a Deus a seu bel prazer. Eu acho que não tenho problema, eu também estou na igreja, eu não estou indo na igreja, mas eu não me afastei do Senhor. É totalmente engano, uma mentira do diabo terrível, que as pessoas estão sendo levadas aí por esse tipo de doutrina. Você não precisa vir na igreja, basta trazer o seu dízimo aqui na igreja, está tudo certo. Não é? Você adorar a Deus, quando a própria Bíblia fala assim, onde você ouviu o sonido da trombeta, ali vos reuni para adorar o Senhor. Tem que estar em grupo, tem que estar em conjunto, tem que estar em Jerusalém, tem que esperar para ser revestido do Espírito, tem que estar junto, não é sozinho, o povo de Deus não anda só, né? E o povo não entendia isso. Por que o mundo está assim, né? Muitos estão dizendo assim, eu não vou perder meu tempo não vou perder meu tempo. E tem pessoas que estão trocando, uma coisa muito interessante, eu vi pessoas dizendo assim, tem pessoas que estão trocando de religião. Trocando de religião. Falar, trocar de religião é salutar, é interessante trocar de religião, eu acho legal, né? Às vezes tem uma religião que você não gosta, de repente você, eu acredito que o Guilherme, nesses últimos dias, ele desejou deixar de ser flamenguista, né? Assembleia Central, aí você é botafoguense, são coisas que acontecem. Eu vou deixar, eu acho isso natural. A pessoa vai estar torcendo por um time que às vezes começa a trazer alguns sabores. A pessoa quer saber de uma coisa, parece sofrer um pouco, vou mudar. Não é verdade? É isso, eu acho legal, né? A religião é assim. Quem tem religião pode ter o desejo de trocar. Mas quem não tem religião, como nós não somos religiosos, né? Nós somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, não é verdade? Nós não somos religiosos. O evangelho não é religião, é vida. Então não tem como você trocar isso. Não tem como negociar esse negócio aí, né? Outras religiões, né, como pensava com a Cláudia aqui, fulano era crente, era isso, presbítero, era não sei o quê, agora é macumbeiro. Trocou de religião, porque na realidade ele nunca conheceu a vida. Ele nunca conheceu o que era vida. Ele nunca teve o entendimento de Cristo. Ele era mais um dos discípulos no caminho de Emaús. Sentia o coração ardendo, mas não entendia quem era Deus. Sentia emoção, não é isso? Que muitas vezes o perigo de você estar dentro da igreja é emoção. Emoção você sente, cara. Às vezes, caramba, uma palavrinha. Eu sou um tipo de pessoa que às vezes a pessoa lança uma palavra e caramba, isso bateu lá no fundo. Machucou o velho. Traz a emoção, mas você tem que segurar. Não é porque causou um efeito, causou uma emoção, veio lágrima nos olhos e fez você lembrar que isso venha da realidade da parte de Deus, que vai te fortalecer. Na realidade, não é por aí que acontecem as coisas assim, desse jeito, né? E tem muita gente aí desistindo do Evangelho. Como alguém pode desistir, né, do Evangelho de Cristo, né? Desiste, né, da religião. Aí tem muitos crentes desistindo de seguir a religião evangélica, né, como se diz assim. Mas seguir a Cristo, aquele que teve um encontro com o Senhor, de maneira nenhuma ele troca. Ele não consegue. Porque tá inserido nele, entranhou sabe, a vida de Cristo entranha no ser humano, sabe? Você não consegue separar mais o que é de Deus do que é você, porque tudo teu vai convergir para a glória do Senhor. É o desejo, né? Quando você vê o apóstolo Paulo orando e dizendo assim, não mais eu vivo, Cristo vive em mim. O que você imagina que ele estava passando naquele momento para falar aquilo? Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. O que será que ele estava passando para falar aquele tipo de coisa? Que ele estava sentindo para falar esse tipo de coisa, né? Verdade? Eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. É como se ele fosse já um
com Deus, ele fazia parte. Ele, Cristo, não havia diferença, ele queria ser, a importância dele era esse aí. Né? Então a gente vê a diferença, nós não somos religiosos. E aqueles que não chegam a esse nível de entrelaçamento, de entendimento, de vivência com Deus, eles correm um risco muito grande, porque não encontrou prazer nas coisas de Deus, não encontrou alegria, não entendeu ainda, sabe? Irmãos, explicar, não dá para explicar. Cristo não se explica, só se vive, concorda? É coisa tão particular que você só vive. Como é que eu vou explicar o meu sentimento? O que eu sinto por Deus, não sei. Mas, infelizmente, o que nós sentimos por Deus tem que ser manifesto do lado de fora. Tem que aparecer. Meu Deus, eu não sei como, Senhor, essa coisa tão forte no meu coração. Mas tem que ter algumas atitudes exterior que venham demonstrar que você tem esse sentimento todo no seu interior. Está entendendo isso? É pessoal, sim, mas ao mesmo tempo se torna coletivo, é demonstrado isso. Que quando você vive essa intensidade com Deus, quem está à sua volta percebe. Se ninguém está percebendo, alguma coisa está errado nesse negócio aí. É ou não é? Se você diz que ama a Deus e ninguém percebe, só você, o teu amor, é só você que sente, né? E ninguém percebe mais o teu amor. Ai, Deus, meu Deus. Essa semana eu fui brincar lá na Coreia. Brinquei não, falei sério. Né? Eu nem falei, poxa, tem uma pessoa aqui na igreja que eu gosto muito da atitude da pessoa. Como crente, só vive alegre, só vive isso, só vive aquilo outro. Aí, vocês sabem o que eu estou falando? Aí fulano, não, é irmã fulano de tal. Aí eu falo, você é irmã Ana, fulano de tal. Eu acho que eu paguei o maior mico, cara. Você também na realidade só vivo pagando mico, sabe? Eu vou elogiar os outros assim ao vivo, porque eu vejo aquilo na vida diante de meus olhos. Aí comecei a falar, aí quando eu falei assim, pô, não, aí todo mundo falou, ninguém descobriu. Eu falei, caramba, só eu que vejo isso? Já comecei a sentir que tinha alguma coisa de errado, né? Pô, ninguém descobriu, só eu. Não tem ninguém, quem é? Aí um falava, fulano de tal. Ah, essa irmã é abençoada. Eu falei, não é essa não. Aí, não é essa. Eu falei, só eu que estou vendo isso. Aí quando eu falei o nome, o pessoal falou assim, falei, entrei de gaiato no navio. Poxa, fiquei sem graça. Eu vi, mas ali, quando eu estou convivendo, mas só que eles estavam vivendo lá do lado lá. E ficaram se estarrecendo com o elogio que eu fiz. Esse pastor está sem visão espiritual. Eu falei, meu Deus, não vou elogiar mais ninguém não. Aí eu falei assim, até minha filha eu senti que deu um muxoxo assim. Eu falei, tá ruim mesmo o negócio, cara. Foi só eu estava vendo. E para que eu fui colocar aquilo em público? Falei, caramba, o negócio ficou estreito. Não é? Estou falando, o crente ele tem que manifestar o que é ser exterior. A Bíblia fala que nós devemos ser exemplo, não só para os de dentro, mas os que estão de fora. Principalmente os que estão de fora, né? Às vezes você pinta uma coisa aqui, pastor Roberto é uma bênção, aí vai lá em casa, decepção total. Vai lá em casa, aí o filho, a esposa, é uma doideira. Aí você fica assim, a gente tem que pensar nisso, não é? Não é? A gente tem que pensar dessa forma. Aí eu falei que aí eu cometi essa, como diz, essa gafe. Esse elogio, né? Mas é a realidade. Então a gente precisa entender que nós precisamos ser cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, para entender as coisas de Deus. Para entender as coisas de Deus. Senão, irmãos, nós vamos ficar duvidando verdadeiramente se Deus está no controle de alguma coisa da vida da gente. Nós vamos ficar, como se assim, invejosos das coisas que o teu vizinho faz como ímpio, não crente, né? E que aparentemente está vivendo muito melhor do que você. É ou não é? Aparentemente vive muito melhor do que você.
E é ímpio, é macumbeiro, é católico, é não sei mais o quê, é do candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, sei lá mais que banda é essa, a testemunha de Jeová, todo mundo critica o testemunho de Jeová. Não é? Aí, na realidade, esse povo está vivendo muito melhor. Muito melhor. Né? E eu falava assim, meu Deus do céu. Essa é o questionamento do povo de Deus. Por que que o ímpio prospera e nós não prosperamos? Porque tem critérios, irmãos, bíblicos, que te levam a uma vida de prosperidade. Sempre tem. Só que o crente não está preocupado com isso. O crente está mais preocupado em ter do que ser. Quando você se preocupar mais em ser do que ter, esse ter vem da parte de Deus para você. Ele vai falar que você vai superabundar, vai sobejar, vai ter tanto que vai emprestar e nunca vai tomar emprestado. Porque antes de Deus derramar uma bênção sobre a sua vida, uma bênção material sobre a tua vida, Ele derrama uma bênção espiritual no teu coração. Está entendendo isso? Ele derrama sobre o seu coração essa bênção, essa presença dEle, que o maior tesouro é Ele mesmo. Né? A Bíblia fala que aonde está o Espírito de Deus, aí a fartura, não só de alegria, mas a fartura. Estava tão bem a menina, né? Não estava chorando, não estava nada. Bateu com a escova na boca. Ela não tinha batido com a escova na boca. Ela não tinha batido com a escova nenhuma na boca. Desde que chegou, ele estava dormindo direitinho. Não é verdade? Agora está se vendo que está sendo levado por um caminho da mãe. Né? Alguém está colocando essa criança aí desse jeito. E ela já está sabendo que pode fazer isso. Pior que é minha, olha só. Não é carne e pau. Amém? Então, quando o salmista percebeu, ele questionou. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, aqui no versículo 17, né? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Por que que acontecia isso? Por que acontecia? Você vê que muitas vezes nós temos riqueza na face da terra e pensamos que estamos no limite das riquezas. Porque nós lutamos com as nossas próprias armas. Jó era um homem rico, não era? Sim ou não? Era no entendimento dele um homem muito rico. E era rico. Porque ele fazia as coisas segundo a vontade de Deus. Né? Criteriosamente segundo a vontade de Deus. Jó, só de imaginar que alguém na família dele pudesse pecar contra Deus, ele já acha que nem dormia. Já estava lá acendendo uma vela no canto lá. Senhor, mas muito acendendo uma vela, isso é bom, né? Se porventura, né? Se porventura meus filhos pecarem, né? Já fiz sacrifício. Né? Não, devia ser naquele tempo também assim. Mas vocês pensam que esse sacrifício vai na macumba é da onde que veio isso? É o sacrifício antigo, não era? De matar animais, de degolar, derramar sangue, era isso aí. Entendeu? Talvez Jó. Ele diante dos homens era rico, temente a Deus. Ainda tinha coisas, tinha muito mais que Deus precisava dar para Jó. E Jó entendesse isso. Tanto que lá no final, a Bíblia fala que Jó multiplicou ainda tudo aquilo que tinha. Não é? Multiplicou ainda o que tinha ainda, várias vezes. Então, quer dizer, Deus sempre quer acrescentar na sua vida. Mas tudo isso é para quê? Para a glória dele. Tanto que Jó questionava também. Questionava, não questionava? Senhor, queria ter morrido, que minha mãe me abortasse. Esse maldito dia que disseram que deu à luz a um filho homem. Os peitos que me amamentaram. Jó amaldiçoou tudo. Eu não sei por que eu estou passando essa desgraça toda. Era. Não é isso que ele falava?
Eu não sei. Até que entendeu, né? Que o Senhor falou, senta aqui, cara, vamos conversar um pouquinho. Vamos bater um papo contigo. Onde estava você? Quando eu fiz isso? Quando eu dividi os mares? Quando eu disse água não passa daqui? Quando eu disse, onde você estava para estar me questionando? Onde estava você? Estava passando por... Onde você estava? Quem é você para falar assim comigo? Eu te conhecia de ouvir falar. Hoje te vejo, meus olhos. É como se fosse assim, e Jó entrou no santuário de Deus. Aí ele pôde entender. Eu te conhecia de ouvir falar. Agora te vejo os meus olhos. Por isso me abomino. No pó e na cinza. Agora eu me humilho. Porque eu pensava que sabia tudo. E o que Deus tinha para Jó era muito mais daquilo que ele pensava que podia ter com seus próprios esforços, ou seja, com os seus sacrifícios, com o seu medo, né? Que ele dizia, tudo aquilo que eu temia foi o que me sobreveio. Jó vivia, era uma riqueza que Jó tinha, mas não tinha uma riqueza de paz. Sim ou não? Porque tanto que ele disse assim, o que eu mais temia, isso me sobreveio. Ué, você estava temendo, qual é a paz? Não é? Ele vivia angustiado que podia perder aquilo. E confiava em Deus, mas vivia na angústia de ter, mas não tinha segurança. O que eu mais temia, isso me sobreveio. E nós vivemos assim. Deus não quer que a gente viva desse jeito. Né? Eu te conhecia, Senhor, apenas de ouvir falar, e hoje te vejo, meus olhos. Por isso me abomino no pó e nas cinzas. A riqueza de Deus, ele não acrescenta dores, angústia no coração. Nós não precisamos, como dizer assim, invejar ninguém como crente. Nós não precisamos invejar ninguém. Nós não precisamos temer que amanhã vai nos faltar algo, não. Tem que haver um mecanismo poderoso, espiritual, de descanso no nosso coração, que ele é acionado como se fosse um grande gerador, que quando faltasse a luz, e aquele automaticamente o gerador de Deus liga na vida da gente. Quando as trevas vêm sobre a face da terra, Deus liga o gerador dele. É automático, quando apaga um, entrou outro. Olha, a segurança de Deus, o gerador de Deus liga automaticamente na vida da gente. O crente, ele precisa viver isso, ele precisa viver essas experiências. Eu acredito que Jó precisava viver aquela experiência, porque o segundo estágio da vida de Jó foi muito maior. E ele pensava que era tudo na vida, porque era o mais rico do Oriente. Já pensava que tinha tudo. Tem muitos crentes que acham que já tem tudo na vida, quando na realidade o que Deus tem preparado para você e para mim, não subiu o teu coração, não chegou na tua imaginação, subiu os teus olhos. É o que Deus tem preparado na realidade. E outra coisa, né? Não só no porvir, mas aqui na terra. Aqui na terra. Imagine, um homem que descansa em Deus, que tem a sua confiança no Senhor. O mundo está desabando. E as provações virão ainda, querido. As provações virão. Estou falando, hoje, o fato das igrejas estarem vazias, as pessoas não têm sede mais de Deus, não têm ansiedade mais pelas coisas de Deus, não têm desejo de ouvir falar de Deus. Porque quando você tem sede de Deus, teu coração está transformado. Qualquer um que para com você e fala em nome de Jesus, aquilo que chama a tua atenção. Onde é que foi? Você está andando por algum lugar, tu escuta alguma coisa de Deus. Quem falou aí? Quem falaram? Falaram. Porque mexeram em algo teu. Lá dentro, se ligaram alguma coisa, e esse nome te faz parar imediatamente. E as pessoas não estão sentindo isso. Você vê as pessoas andando na rua como doidos, assim, espalhados, né? Você fala, vamos Nova Iguaçu comprar. Eu falei, eu, Nova Iguaçu, nem passo perto daquilo lá. Eles ficam loucos. E eu falei, não. Porque as pessoas vivem assim, desnorteadas. Sabe? Querem ter. E perde a noção de Deus. E eu, quando falo de pessoas, eu falo de crentes. Eu tenho medo dessas coisas, um temor no coração de deixar a palavra de Deus em segundo plano.
de não sentir mais nada quando leio a Bíblia, quando ouço um louvor, quando ouço uma pregação, eu chego no esfriamento, ou quando comento alguma atitude pessoal, que eu sei que constrange o coração de Deus, que aquilo mexe primeiramente comigo, eu falo, meu Deus, por que eu fui fazer isso? E eu sei, isso me causa angústia no coração. Sabe, quando você comete uma falha, que você sabe que cometeu aquela falha, mas, meu Deus, parece que naquela hora o Espírito Santo dá aquela ausentada assim, e aquilo te causa um espanto, e fica em alerta, né? A luz vermelha acende. Opa, alguma coisa está errada isso aí, porque é complicado. Amém? E, infelizmente, o que tem acontecido hoje é exatamente isso, o contrário. Guilherme, dá um jeito aí. Mas não é resolver esse problema com chumbo. Você não entendeu o espírito da coisa. Você resolver esse problema definitivamente. Parceiro, deu tempo, né? Deu tempo. Na semana deu tempo, né? Já pode ficar na expectativa, né, irmão Fernando? Treinamento, né? Amém, glória a Deus. Mas a gente tem que ficar, irmãos, ligado com as coisas de Deus, para que nós não sejamos influenciados pelas coisas do mundo. Influenciados, chegar ao ponto de viver mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: seria o mais miserável dos homens se tudo aquilo que ele esperasse de Deus fosse aqui nessa terra. Seria o mais miserável dos homens. Nossa ansiedade tem que vir porque eu sei que as coisas vão acontecer. Vai acontecer. Porque onde o crente está, irmãos, é terra santa, é terra de prosperidade, tudo muda onde tem um servo do Senhor. Concorda com isso? Aonde você estiver, tudo muda. Se não estiver acontecendo isso, alguma coisa está errada na sua vida. A minha filha, Rosivânia, trabalha na Crefisa lá. Aí acontece um negocinho, liga. Ô pai, falei, fala aí. Fala, Branca. Acontecendo um negócio aqui, eu vou ter transferido. Falei, é? O que está acontecendo? Olha, eles mudaram o planejamento aqui das coisas, que para nós fazermos um empréstimo, sabe, tem uma parcela que cai automaticamente na conta da pessoa que faz o empréstimo. Eu falei, qual o problema? Um valor mais alto já de início te cai na conta da pessoa. Eu falei, qual o problema? As pessoas que pegam empréstimo já não sabem disso? Ele falou, sabia, porque a gente podia falar para eles que cairia esse valor debitado na conta deles, já do empréstimo. Vamos supor, você pega R$1.000 de empréstimo, naquele R$1.000 já vem debitado um valor correspondente ao seu pedido de empréstimo, fora o parcelamento que já vem com o juro. Mas o cliente era avisado antecipadamente. E agora a ordem é não avisar o cliente. E agora? Eu falei, e aí? Para ser crente desse jeito. Como é que fica isso? Eles não querem que avise. Quando ele falou isso, eu falei, e agora? O que você vai fazer? Ah, eu não vou fazer isso não. Eu falei, amém, então está resolvido. Simples assim. Não vou fazer isso não. Todo mundo que me pediu empréstimo, eu vou avisar que tem isso. Falei, glória a Deus. Não se discute quando se tem uma decisão, se você sabe o que é certo, você vai fazer o errado. Falei, faça assim. Não foi Deus que abriu essa porta para você? Foi. Então vai em frente. Não muda a tua forma de ser. Não muda. Eu não sei se prêmio, porque na semana seguinte ela ligou, pai, fui transferida. Falei, glória a Deus. Fui transferida para uma outra loja. Falei, amém.
Se preocupa não. Se você está fazendo certo, o Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Se preocupa, Ele pode te mandar até para o Japão, meu filho. Mas o nome do Senhor será glorificado e você será exaltado no meio de todos que estiverem aí. Faça o certo. E ela fez o certo. E foi abençoada. Eu fiquei feliz por ela ter pedido uma orientação. Por aquilo que ela era no trabalho. E graças a Deus todos a conhecem lá como crente. Aí o inimigo vem e lança uma situação dessa. Então existe um diferencial na vida do crente, onde você estiver. Então quando você entra na casa do Senhor, você começa a aprender os princípios da sua fé. Irmão, não há coisas, não é sistema, não é critérios, não é estratégias que vai te mudar, não. Você já sabe das suas responsabilidades como crente, a não ser que você não queira viver isso. Ou com Deus você mergulha nas águas e deixa essas águas te molhar até o alto da cabeça, ou molhando teu calcanhar, tu não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que caminhar mais profundo com Deus. Amém? Então a palavra que mexeu no meu coração foi exatamente um versículo da palavra de Deus. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Até que você dobre o teu joelho dentro do teu quarto, até que você venha para a tua igreja, até que você busque orientação na palavra, até que você se dobre diante do Senhor, aí sim vem a resposta para todas as tuas lutas e teus problemas. A tua resposta que você precisa está no Senhor. O crente, ele age assim, até que eu busquei orientação no Senhor, até que o Espírito Santo moveu o meu coração na verdade. Amém? É só isso aí que eu tenho para vocês hoje. Amém? Tomar uma atitude, não fique preocupado se os ímpios prosperam, o teu vizinho que vive uma fé totalmente, seja apenas aquilo que Deus chamou você para ser. E viva isso, seja uma realidade. Viva essa realidade com Deus. Deus te chamou, Ele te capacita, Ele vai te honrar, e você vai ser um instrumento das mãos dEle, para a glória do nome dEle. Nós vivemos para isso. Tá ok, amados? Fica de pé em nome de Jesus. Eu tenho que ir lá para a Coreia hoje. Preparou um louvorzinho aí? Tá, eu senti que tu tem um negócio bom aí. Amém, queridos? Então pega aí. Olha, eu ia falar assim, pega teu dízimo, tuas ofertas. Mas se alguém trouxe, está ali o local. Né? Pega essa palavra, guarda no teu coração. Deixa Deus atuar na sua vida. Deixa Deus falar. Ser crente, amados. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Paulo diz o seguinte, o próprio Senhor Jesus, ele diz o seguinte: não é necessário que ninguém vos ensine coisa alguma, porque o próprio Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Então, quem é um com Deus sabe muito bem o caminho da verdade. Se você desejar isso, Deus vai te dar força para que você viva essa realidade. Amém? Entre no santuário do Senhor e deixa Deus ser o Deus da sua vida. Aleluias. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, Deus é Deus, queridos. fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador, e se ele não quiser
matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só. E no meio da adversidade, um exército inimigo vier te afrontar. O que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, mostra a sua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, mostra a sua fé. Questiona ou adora? E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te resta a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só. No meio da adversidade, um exército inimigo vier te afrontar. O que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostra a sua fé. Questiona ou adora? Adora. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Adora. Se ele nada fizer, me mostra a sua fé. Questiona ou adora? Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós te louvamos, ó Deus, pela bênção. Ô Jesus, como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom louvar o teu nome, Jesus. Obrigado pela tua igreja, pelos teus filhos, tuas filhas aqui se encontram. Que a tua graça esteja sobre cada um deles, Senhor. Senhor, estamos nesses momentos que antecedem o nosso entendimento, ó Deus querido, o nascimento do nosso Salvador, aquele que veio morar em nossos corações, aquele que não mora mais em manjedoura, Pai Celestial, em lugares exclusos, mas encontrou refúgio no coração, Pai Celestial receptivo. Ó Deus, que essas pessoas sejam alcançadas pela sua graça nesses dias que, ó Deus, que antecedem essa comemoração. Que nós sejamos, ó Deus, entendidos, ó Deus, no propósito do Senhor. Que a nossa família seja levada a esse entendimento. Que exista, Pai Celestial, e seja preparado um momento para que, aonde houver um representante da tua casa, todos que estiverem à sua volta possam ouvir falar no teu nome. Assim eu te dou graças, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vocês.